Bem, são 8h16. Nós recebemos com muita alegria aqui nos estúdios da Rádio Cultura de Cuiabá o advogado Juliano Brustolin. Ele é advogado e tem uma atuação predominante focada no direito civil e eleitoral. E nesta campanha eleitoral, a gente quer conversar com você, Juliano, principalmente em função da eleição. O que tem de importante no calendário a ser observado daqui até o dia do primeiro turno? Bom dia. Bem, bom dia Antero, bom dia Michele, bom dia eleitor cuiabano, cidadão da Baixada Cuiabana. Nesse momento a gente já está naquela situação da campanha eleitoral ocorrendo. Nesse momento, o mais importante a se prestar atenção é a forma como se faz a publicidade eleitoral e principalmente como se faz algumas críticas e argumentos em campanha até a data da eleição. Como vocês sabem, existem algumas proibições legais em referência, por exemplo, à distribuição de santinho até a véspera da eleição, até, se não me engano, às 22 horas do dia que antecede ao pleito. Essa é uma questão importante. Há também uma limitação em relação às carreatas e ao tipo de publicidade que pode se veicular na internet nesse período. Então, basicamente, hoje, o candidato e o eleitor tem que ficar muito atento aos atos de campanha até a véspera da eleição, às 22 horas. Tá. Por que não é permitida? Bom, por quê? Porque os legisladores entenderam assim, né? Mas assim, no jornal pode-se fazer o anúncio, né? Sim. Ainda pode, né? Até o limite de um quarto de página, né? Sim. E por que não é permitido no jornal eletrônico? São sites. Que são os sites. Por exemplo, o jornal hoje, cada dia é menos. Sim. As tiragens dos jornais estão diminuindo. Por quê? Porque você já lê o jornal A Gazeta, além do jornal impresso, você já lê também no tablet, no celular, etc. E tal, a internet tirou o dinamismo do jornal, né? Pois até porque a notícia parece estar... mais instantânea. É mais instantâneo. Mas não é só isso. Por que a publicidade pode aqui e não pode ali? Sendo que para manter aquele site jornalístico, aquele jornal eletrônico, você precisa, talvez, do mesmo número de profissionais ou até mais do que você tinha atuando na redação do jornal. Eu estou verificando aqui uma questão da imprensa. Continua proibido isso. A divulgação por exemplo, site, Folha Max, você não pode pôr lá a propaganda do candidato. Não, eu entendi. É que no caso do site específico dos veículos de publicidade, de informação online, acaba sendo o mesmo entendimento que existe para outdoor, né? Porque geralmente a publicidade num site ocorre por meio de um banner. E daí o atual entendimento do TSE é que isso é algo análogo. Um banner em um site equivale a basicamente um outdoor. Então a origem dessa restrição vem a partir disso. Que hoje a legislação eleitoral tem eu não vou me lembrar agora o número da resolução, porque são muitas, mas existe uma resolução que veda expressamente a produção e a veiculação e a utilização de outdoors para campanhas eleitorais e a vedação na internet ocorre a partir disso. Contudo, todavia, entretanto, eles abriram margem. Na última eleição não existia uma regulamentação tão grande para como faria publicidade no Instagram. E hoje vocês sabem que eles meio que trocaram isso, né? Hoje é um pouco mais flexibilizado desde que observado os critérios legais de colocar a propaganda no Instagram com o rótulo de patrocinado por coligação e tal. Não sei se o senhor sabe disso. Tem os dados da coligação. Tem os dados da pode CNPJ. Pelo Instagram, pelo Facebook, pode. Pode, então eles simplesmente substituíram, né? Não pode mais pelo YouTube, mas foi mais por uma decisão do YouTube, né? O YouTube que sim, eles saíram disso, porque tem aquela questão... o Google também, né? Sim, isso vem desde a eleição de 22, né? Quando teve aqueles vários acordos de cooperação técnica do TSE e com essas empresas estrangeiras que fazem são donos desses serviços de internet. Me diz uma coisa, doutor Juliano, a gente já está naquele período em que não é possível mais prender candidatos? Olha, é muito complicado falar isso, porque dependendo do crime que o cara comete, ele pode ser preso, sim. Mesmo no período de... Mesmo agora? Por exemplo, nós tivemos recentemente em Cuiabá a prisão do vereador Paulo Henrique. Sim. Mas
o que disseram, inclusive, no dia da prisão, foi assim: ele foi preso no último dia possível de ser preso. Sim, pelo crime que ele foi preso, sim. Mas aí tem aquelas... O senhor é advogado, o senhor sabe que tem exceções a isso, que daí seria um ponto mais legal, por exemplo, dependendo do tipo do crime, se ele acontece em flagrante, se ele é homicídio. Tem essas situações que ainda é possível, mas sim, por questões eleitorais ainda não é mais possível, tem que aguardar o final do pleito. Isso só acontece em casos de flagrante, então, nesse momento, é isso? E depende da gravidade do crime também. Por exemplo, realmente se existir um homicídio e for flagrante, aí não tem como, realmente acontece a prisão. Então, assim, abstratamente um cidadão brasileiro pode ser preso. É igual falar assim, o presidente da República também, dependendo do tipo de crime, a circunstância, ele pode ser processado enquanto está no cargo. É a mesma coisa se o candidato pode ser preso. É possível, não estou dizendo que acontece, porque tem... É legalmente possível, não é que acontece de fato, mas existe restrição, não pode no momento. Isso vale em algum momento para os eleitores também? Sim, o eleitor, o cabo eleitoral, o marqueteiro, todos eles também são sujeitos a sofrer alguma sanção eleitoral por um crime eleitoral, assim como uma sanção civil, mas... Como advogado, tenho notado que nos últimos tempos a maior parte das sanções eleitorais são referentes a problemas durante a campanha, por, tipo assim, críticas ou debates, declarações caluniosas, né? Ou até mesmo crime eleitoral com uma veiculação de fake news. A maior parte das persecuções penais hoje em face eleitoral são em torno disso. Tá, olha, a legislação eleitoral é uma só no Brasil inteiro. Sim. A Lei 9.504, com as suas resoluções que é do Tribunal Superior Eleitoral, sim, que complementa essa Lei 9.504. Agora, por que não há uma uniformidade nas decisões do Poder Judiciário? Por que a crítica política, às vezes, é evitada? É evitada, que eu falo, pelo Poder Judiciário, que manda tirar do ar. Eu sou contra fazer crítica pessoal, crítica de problemas familiares, etc. Mas a crítica política, qual é o problema da veiculação da crítica política? Porque, de um lado, você tem a justiça e fala assim, conheça bem o seu candidato. Aí, quando vem uma crítica política para mostrar bem como que é o candidato, ele acaba mandando, a justiça acaba mandando tirar do ar. Em Mato Grosso. Mas em São Paulo não manda tirar. No Rio de Janeiro não manda tirar. No Rio Grande do Sul não manda tirar. Quem assistiu à última campanha de presidente da República viu que Lula e Bolsonaro se acusavam lá e continuou no ar. Sim, o Tribunal Superior Eleitoral, que é a instituição maior da Justiça Eleitoral, não tirou. Continuou valendo tudo no ar. Deixou o jogo correr, né? O último debate deles na Globo, inclusive, foi mais uma troca de acusações do que... Não, mas ali ainda é debate, né? Eu estou falando no horário eleitoral mesmo. A coisa é colocada e a crítica, o outro candidato tem horário eleitoral no outro dia, que responda no horário eleitoral. Ué. Eu entendo o seu posicionamento, e aí é uma questão que... Eu preciso de falar que essa dicotomia surge a partir da subjetividade de cada julgador, né? No estado de Mato Grosso, acredito que por uma política institucional, os nossos juízes, eles tentam tornar o processo talvez menos desgastante ou até mesmo não consigo encontrar outra expressão que não seja lavação de roupa suja. Talvez seja isso. Mas eu entendo que existem excessos que muitas vezes tal candidato consegue fazer uma crítica que provoca que outro candidato faça um ataque e quando esse candidato pede o direito de resposta, ele tem o direito negado, então ele acaba simplesmente atacando de novo e acaba se perpetuando um ciclo de agressões. Eu entendo que isso acontece no Mato Grosso. Mas é uma questão de cada julgador. Os juízes aqui no Mato Grosso, eles têm uma postura, eu não vou dizer intervencionista, mas eles tentam sim tentar reduzir esses ataques no processo eleitoral. E como que você vê essa atuação? Olha, novamente é um pouco complicado porque acaba... É complicado porque advogado não gosta de falar de juiz, né? Também por isso, né? Mas a gente não está fulanizando aqui, a gente está falando de uma forma geral. De uma forma genérica, né? É porque para o eleitor acaba aparecendo ativismo judicial em favor de uma campanha, de um projeto, de um candidato, e muitas vezes realmente, naquele momento, as provas que tem nos autos leva que o magistrado entenda que é necessário ele intervir.
E isso também é muito relativo, né? Porque eu não concordo com a maior parte das decisões que eu recebi nos processos em que eu atuei na minha vida, mas eu reconheço que existem pontuações em que um candidato tem o acesso. Por exemplo, existe aquela situação referente ao candidato Botelho em Cuiabá, né? Do acordo de não persecução civil. Eu concordo que um fato público, notório, noticiado, poderia ser divulgado sim na campanha. Eu acho que deveria. O eleitor tem direito de saber, até porque foi já discutido isso. Não, o juiz até não é contra divulgar, assim. Mas é contra divulgar, mas é a favor de divulgar com esse jurisdiquês de não persecução civil. Não pode dizer que confessou. Não pode dizer que confessou. Que daí entra na margem. Né? Mas você pode dizer o quê? Fez acordo? Que? Traduzindo, é acordo. E se fez acordo, pode-se dizer ou não que fez acordo. Quer dizer, essas coisas que precisa o Poder Judiciário deixar de intervir. Essas coisas e outras. Né? E outras. Por exemplo, tem outras que tem que intervir. Você falar, o Abílio sentado aí perguntou para mim, você apareceu na lista do Odebrecht? Eu apareci. PSDB, Antero, nunca fui processado, nunca fui chamado pelo Ministério Público nem pela Polícia Federal. Se estou numa campanha eleitoral e o cara me ataca com isso, tá errado, tem que tirar do ar, porque é mentira. Sim, é fake news. Mas o que é verdade? Qual o problema? O que for verdade, qual é o problema de se divulgar a verdade? Aí fala assim, não, mas esse processo está sob sigilo. Acorda. Que sigilo é esse que a imprensa inteira já divulgou? E aí não é o candidato também, adversário, acaba sabendo disso pela imprensa. Se foi divulgado, é um nonsenso manter o sigilo de uma coisa que é amplamente sabida da população. Bem, daí entra uma questão e aí fica contra o que o próprio Poder Judiciário recomenda. Conheça os seus candidatos. Aí não deixa conhecer. Sim. Mas é que interfere em ramos diferentes da justiça, né? De fato, existiu um vazamento desse processo que não era para ter acontecido, mas depois tornado público, existiu essa questão de modular como deveria ser noticiado que ele aconteceu. E no acordo no acordo dele especificamente, realmente não tem a questão da confissão, cometi tal ilícito. Só que sim, existe a possibilidade da forma como é divulgada, gerar o sentimento no eleitor de que ele cometeu um ilícito e de que ele confessou. E nesse ponto, por mais que a forma como o juiz explicou isso no processo... Não teve, Ribeiro. Não aconteceu, mas é preciso explicar que existe essa dicotomia entre eu aceitei fazer um acordo, mas eu não confessei. Parece estranho para quem ouve, quem não conhece bem os ditames do judiciário, realmente parece estranho para uma pessoa que não tem, talvez, o que os juízes chamam de notório saber jurídico, mas realmente tem que ser modulado assim, porque foi o que ele assinou, e aí cumpre a divulgação da verdade mediante o que ele assinou no acordo, né? Que é o que ele se comprometeu a fazer. E o que é um acordo de não persecução civil? Em que casos ele se constrói? Por que ele se apresenta? O senhor pode explicar isso pra gente? Posso. No caso dele, é referente a uma ação de improbidade administrativa em que ele poderia ser processado via uma ação civil pública e ele restituiu valores que ele teria se apropriado através de um suposto esquema de corrupção, que eu estou dizendo suposto porque, como não existe processo, simplesmente foi um acordo, eu não posso dizer uma coisa que a justiça entendeu que foi outra coisa. Então, no caso dele era possível, o promotor poderia ter oferecido a ação ou até mesmo denunciá-lo por algum crime no Código Penal, mas eles optaram por, nas circunstâncias daquele caso concreto, em oferecer o acordo. Ele, sabiamente, escolheu o acordo, provavelmente foi muito bem orientado pelo seu advogado, porque realmente uma saída com custo político menor, né? Porque ele fala que ele fez o acordo, ele pode falar que ele não deve, ele fala que ele não é condenado, e realmente não é condenado. Ele não responde processo, réu, né? Não é réu. Isso pesa muito, principalmente no processo eleitoral. Não é processado, realmente, não tem processo. Sim, então assim, o custo político deste acordo para ele é mínimo, é realmente só uma questão patrimonial. Ele devolve o dinheiro e é como se nunca tivesse existido. Mas é uma saída jurídica que existe no Brasil. Promotores não oferecem isso para todas as pessoas, é fato.
Mas existe atualmente... É preciso ser dito isso também. Por exemplo, o cidadão comum, é muito comum, às vezes, ele receber um acordo de não persecução penal por um crime de trânsito, mas existem outras possibilidades em que o Ministério Público pode oferecer acordo e não oferece, porque isso é uma escolha que o Ministério Público assegura que o promotor do caso faça. Tem um promotor que opta por denunciar, opta por oferecer a ação civil pública. O promotor daquele caso optou por oferecer o acordo. É isso, né? Sim. Tem mais alguma pergunta que nós não tenhamos feito e que você acha importante o eleitor saber antes do primeiro turno? Bem, eu acho importante, assim como o senhor havia dito, que o eleitor conheça efetivamente seu candidato. Hoje, no pleito, acho que em qualquer cidade do Mato Grosso, né? Porque o Brasil hoje vive uma crise política. As pessoas elas não se sentem representadas muitas vezes pelas pessoas que disputam os cargos. Então, eu acho muito importante o eleitor pesquisar, sim, cada notícia. Alguns processos, caso a pessoa suspeite do processo, ela consegue pesquisar na justiça através da consulta pública de processos, ver que tipo de ação a pessoa responde. Até mesmo pelo site do TRE aqui no Mato Grosso, né? Tem aquela questão que você consegue ver, caso você vá lá e veja como está o nome do candidato, você consegue ver certidões dele, se ele tem, que processos tem. É possível fazer uma investigação minuciosa hoje em dia. Então, hoje a minha orientação é que o eleitor realmente pesquise e escolha bem seu voto, além de efetivamente tentar procurar um candidato que tenha propostas. Talvez para prefeito, essa eleição, quando nós formos ver o conjunto dos candidatos, não existam propostas, porque eles estão, nesse momento, simplesmente se agredindo mutuamente, né? Mas, às vezes, é possível fazer uma boa composição para vereador, porque para esse tipo de cargo, muitas vezes, o candidato batalha por cada voto, né? Então, ele explica as propostas, ele apresenta, existe um maior preparo, né? A campanha para prefeito hoje em Cuiabá especificamente é muito mais um show de horrores, análogo ao que temos em São Paulo, do que na minha opinião, uma situação em que existe a apresentação de alguma proposta concreta. Não, perto de São Paulo nós somos um conto de fadas. Sim. Mas até aqui nós não tivemos cadeirada, não tivemos soco. Não tivemos soco, né? É que na minha opinião, sangue ainda. Exato. É que na minha opinião nós rumamos para isso, né? A eleição anterior Pode ser que até o segundo turno tenhamos algumas cadeiradas. É que eu não sei se vocês lembram, eu sei que o tempo é reduzido, mas eu não sei se vocês lembram, existiu um debate entre Emanuel e Abílio que também foi horrível, e essa eleição é no meu entendimento, é uma perpetuação desse ciclo de agressão sem debate. Não tem mais propostas. Há quanto tempo a gente fala, o cidadão que mora em Cuiabá fala assim, nossa, eu confio nesse cara para prefeito. É muito difícil fazer isso hoje em dia. A classe política hoje no Brasil tem um problema muito grande, que é a questão da representatividade. Hoje o eleitor sente dificuldade de encontrar um candidato que tenha alinhamento com as ideias dele. O Brasil realmente vive uma crise política nesse sentido. Tem vários estudos de cientistas políticos que apontam isso, que hoje o cidadão brasileiro não se sente representado ou pelo menos para a maior parte da classe política. Isso se dá pelo enfraquecimento dos partidos, o senhor considera? Em parte sim, mas no Brasil nós aprendemos através da Operação Lava Jato que não existe mais ideologia partidária no Brasil há algum tempo, né? Vou dar os exemplos do senhor. O senhor foi um deputado constituinte e no tempo do senhor existiam pessoas que estavam lá realmente para batalhar por esse Brasil, fazer o projeto de Brasil que viria a ser construído naquela Constituição. Hoje em dia nós vemos candidatos que têm às vezes propostas que são simplesmente mais do mesmo, ou então apenas um discurso retórico, sem oferecer qualquer real solução para um problema. Por exemplo, todo mundo no Brasil defende saúde, escola, saúde, educação, segurança, todo mundo defende isso. Como que a gente faz isso? Como que chega nisso? Pô, é difícil uma proposta concreta, tipo assim, não é simplesmente só vamos armar a polícia, ou então vamos construir escolas, vamos aumentar o salário de professor, não resolve, não é simplesmente assim. Tudo isso tem um custo, tudo isso tem um custeio, tudo isso tem uma forma de até mesmo adquirir o pessoal qualificado para prestar esse tipo de serviço público. E hoje em dia a gente não vê um candidato que tem uma plataforma que fale, olha, vou fazer o concurso aqui, vou usar o dinheiro com isso aqui. Não existe mais isso. Antes existia um maior planejamento, mas isso é a minha opinião pessoal. Então hoje eu acho que as pessoas banalizaram a política. De certa forma, basicamente o pessoal faz aquele discurso que pega na internet, não existe uma proposta concreta, e não existe um planejamento concreto dessa proposta, uma efetividade disso, e a pessoa vai lá e disputa o pleito. Então, para mim, a crise de representatividade pode ter sim início com o enfraquecimento dos partidos, mas os próprios partidos se enfraqueceram porque eles permitiram que pessoas que não são qualificadas e preparadas ingressassem neles.
Dr. Juliano Brustolin, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. São 8h36. Vamos aos melhores anunciantes do rádio e voltamos. Jornal da Cultura. Cultura FM. Cultura. Cuiabá tem a sua rádio Flashback. 24 horas com a melhor programação Flashback.